Saudações! Vamos começar a falar sobre visualizações. E para isso, nós vamos abordar vários subtópicos. Primeiro, nós vamos carregar dados de exemplo. Depois, nós vamos montar um relatório simples. Eu vou falar sobre a lógica e como devem ser os critérios para escolher uma visualização. Vamos falar um pouco sobre a interação de diferentes visualizações, como você pode destacar a informação ou como você pode filtrar a informação. Vamos falar um pouco das operações que os campos podem realizar e assim como das dicas de ferramentas que podem ser apresentadas para trazer mais detalhes sobre a informação sem acabar sobrecarregando visualmente o seu relatório. E por fim, nós vamos utilizar esse relatório para mostrar a funcionalidade de dicas de ferramenta de página, que é uma versão mais avançada das dicas de ferramenta e que dá um visual muito interessante para o relatório. Vamos lá, vamos para o Power BI. Para isso, nós vamos começar aqui pegando um exemplo. Nós vamos pegar um conjunto de dados já existente. Você vai clicar aqui e vai pedir para carregar os dados de exemplo. Automaticamente, ele vai jogar esses dados para você poder selecionar e carregar para a sua planilha. Nós não vamos fazer o ETL porque é um arquivo padrão, ele vai escolher corretamente os tipos, então nós vamos levar eles diretamente para o Power BI. Esse não é um comportamento que você faria normalmente na vida real, mas para esse caso é seguro fazer isso. 700 linhas foram carregadas e é ele que nós vamos utilizar, ok? Agora, só para facilitar aqui a visualização, e para nós não nos sobrecarregarmos com esses diversos outros arquivos, eu vou mostrar um outro recurso que é importante, que é o de ocultar ele da visualização do relatório. Então, por exemplo, todas as tabelas que eu não quero, eu posso ocultá-las, eu posso selecionar todas aqui. E eu posso ocultá-las da visualização do relatório. Aí agora, aqui só vai aparecer para mim, por mais que essas tabelas estejam sendo utilizadas no meu modelo, sejam tabelas intermediárias ou algum outro recurso que você precisou usar para alimentar essa tabela principal, se você não precisa mostrar isso para o seu usuário final, ou se isso vai tornar a sua vida confusa aqui, você pode ocultá-las, ok? Então, a partir daqui, a partir desses dados, nós vamos mostrar vamos montar algumas visualizações simples. Nesse caso, aqui nós temos vendas por segmento, governo, produto, desconto, unidades vendidas, preço de manufatura, preço de venda, vendas brutas, descontos, vendas. O COGS é o custo de venda de bens, é o uh, cost of goods sales. O profit é o lucro. Aqui nós temos a data, o número do mês, o, o nome do mês e o ano. Com isso, nós vamos montar algumas visualizações simples e eu vou discutir um pouco sobre o critério para escolher alguma delas. Nós também vamos passar um pouco sobre as visualizações, ok? Então, nós vamos montar um relatório simples agora e vamos escolher algumas visualizações. Esse meu relatório, eu vou querer ter um filtro baseado no país. Então, eu vou arrastar o campo country para cá e vou criar aqui uma segmentação de dados. Eu também quero ter diferentes filtros por mês, não por ano. E para isso eu também vou criar uma segmentação de dados.
criar uma lista aqui. Vou colocar ele aqui na minha lateral. Normalmente, você escolhe segmentação de dados como uma das visualizações, porque diferente das demais visualizações, quando você clica nela, o filtro permanece, mesmo que você interaja com outros objetos. Eu vou mostrar isso um pouco melhor. Então, nós vamos começar a mostrar aqui as nossas vendas. Automaticamente já escolhe um gráfico de barras clusterizadas. São barras que vão ficar uma ao lado da outra. E ele joga aqui no eixo que seria o campo de vendas. Então, vamos querer ver essa venda por produto, por exemplo. Eu vou pegar o meu produto e vou jogar aqui no eixo X. E ele vai dividir as minhas vendas dessa maneira. Ok? Perfeito. Agora eu quero ter um outro gráfico que eu possa visualizar as informações também. Aqui eu peguei as informações de venda. Eu quero ter as informações de venda também por unidades vendidas. Eu vou fazer a mesma coisa. Quais são minhas unidades vendidas por produto? Ao invés de puxar a informação para cá, como eu já tenho uma informação aqui no eixo, eu posso simplesmente clicar aqui em produto, que ele vai jogar essa informação para o meu eixo, naturalmente. Ok? Então eu tenho soma de sales por produto, soma de units sold por produto, soma de vendas por produto, soma de unidades vendidas por produto. Ok? Agora eu também quero visualizar quais foram as minhas vendas por segmento. Ok? Eu vou pegar o segmento, vou colocar ele aqui, vou colocar aqui o meu valor de vendas. E agora, aqui, como eu tenho menos informações para serem visualizadas, talvez seja interessante eu visualizar essa informação por um gráfico de pizza, ou por um gráfico de rosca, ou até por um tree map, que é essa visualização aqui. Qual vai ser o critério para você fazer essas escolhas? Muitas vezes isso vai depender do propósito que você tem, para quem você está construindo, como a pessoa que vai consumir essa informação prefere, mas existem alguns critérios que podem ser utilizados, né? Normalmente evita-se usar, por incrível que pareça, evita-se usar gráficos de pizza e gráficos de rosca, porque muitas vezes eles podem causar distorção, principalmente quando você tem muitas categorias. Eu recomendaria o uso de gráficos de pizza ou gráfico de rosca para menos de 10 categorias, preferencialmente 5 ou menos categorias. Por exemplo, aqui eu perco a visualização do nome desse canal, eu perco a visualização do valor. E existem outras opções para isso que podem dar um entendimento da composição disso. Alguns bons exemplos são o gráfico de cascata, onde aqui eu tenho o meu total e eu tenho cada um dos itens que ajudou a criar esse total. Ainda tem a opção que caso você tenha algo que consiga definir o que é aumento e o que é diminuição, você pode jogar ele aqui no campo de divisão. E aí você teria valores vermelhos ou verdes, quer dizer que seriam valores de perdas ou ganhos. Ok? Mas ele ajuda a dar uma boa visão sobre isso. Um outro que pode ajudar a ver a diferença as diferenças da contribuição de cada uma das categorias para o total seria o gráfico de funil. Aqui você consegue ver o tamanho da maior fatia, qual o tamanho em relação a ele. Caso você passe o mouse aqui por cima, você vai ver que ele vai dar o percentual do primeiro, e aqui ele dá o percentual do primeiro em relação ao segundo, e o percentual em relação ao anterior e em relação ao primeiro. Normalmente isso é utilizado para funis de venda, mas também tem utilidade. É fácil de você visualizar os diferentes impactos entre cada um deles. Ok?
Para esses casos aqui, por exemplo, e como sempre existe uma tendência e uma boa prática de você evitar muitas informações, uma tendência de você evitar que você sobrecarregue a pessoa com informações, ou que você acabe afetando o tamanho das visualizações, que você acabe afetando a qualidade dessas informações. Por causa disso, é, muitas vezes é indicado você tentar condensar as informações. Então, por exemplo, um gráfico de barras é perfeito para visualizar as informações que estão aqui. Né? Você tem eles classificados, você consegue ver bem quais são os maiores, quais são os menores, a relação entre elas é muito clara. Né? Muito melhor do que ficaria, por exemplo, deixa eu botar o funil para cá. Ok. E eu vou fazer aqui um gráfico de pizza. Isso daqui é um exemplo do que eu quero dizer. É, a capacidade de visualização de qual é maior e quanto é maior é mais difícil de se notar aqui. Por exemplo, quando eu vejo a VTT aqui, dá para eu perceber que eu estou falando aqui de quase 10 milhões a mais? Né? Aqui eu já consigo visualizar e já tenho uma noção direta do valor. Né? E qual a diferença dessa razão, desse valor, em relação aos demais pontos. E mesmo se eu tivesse muito mais categorias, aqui eu conseguiria ter a mesma visualização. Caso eu fizesse a mesma coisa aqui, eu não teria essa possibilidade. Tá? Então, por isso que em muitos casos, evite gráficos de pizza, a não ser que sejam para poucas categorias. Até que ainda tá aceitável. Né? E aí, esteticamente, pode valer a pena você utilizar. Mas mesmo assim, em muitos casos, olhando aqui, com a utilização dos eixos e a proporção entre as colunas, normalmente vai ser melhor. Colunas ou barras. Mas aqui, se eu tenho vendas e unidades vendidas, eu tenho uma oportunidade de repente ter essas informações juntas para que eu possa não só ganhar espaço, mas eu também possa ter uma informação condensada e que eu possa comparar elas. Né? Como eu posso fazer isso? Falando um pouco das visualizações, nós temos diversos tipos de gráfico. Nós temos barras empilhadas, colunas empilhadas, barras clusterizado, é, colunas clusterizado, barras 100% empilhadas, gráfico de coluna 100% empilhado, e aí nós temos gráfico de linhas, gráfico de área, gráfico empilhado. Deixa eu ir mostrando aqui para ficar mais fácil de ver. Colunas, colunas de área, colunas empilhadas. Vou dar um exemplo de empilhamento aqui para vocês verem. Aqui eu estou vendo produto. Deixa eu colocar ano aqui, por exemplo. Isso é uma coluna empilhada. Né? E aqui seria uma coluna, aqui barras empilhadas, coluna empilhada, clusterizado, um do lado do outro. Esse também. E aqui nós temos o 100% empilhado, aonde eu não apresento o valor, e sim qual é o representativo dele em percentual. Tá? Isso é bom para quando você não quer saber exatamente o valor, mas quando você quer saber a representatividade. Né? Quanto 2013, se eu estou analisando esses 2 anos, quanto 2013 foi representativo das minhas vendas, né, por produto. E aqui eu tenho colunas 100% empilhadas, mesmo critério. Né? O meu eixo não é um valor, como é aqui, meu eixo é um percentual. Né? Aqui eu tenho linhas, que também é útil, você pode ver a distância entre elas. Aqui nós temos diária. Novamente, todos eles dizem a mesma coisa, né? Só que aqui eu tenho uma visualização da interação entre os dois.
e aqui nós temos as áreas sobrepostas. Todas servem para o mesmo objetivo. E aqui entra uma coisa que eu gostaria de mostrar, que esse daqui, que é o gráfico de colunas empilhadas em linha, ele eu acho que é uma ótima oportunidade para nós juntarmos essas duas coisas. Então eu vou tirar aqui a legenda da coluna do ano e eu vou colocar aqui os meus valores de unidades vendidas, units sold, e eu vou colocar aqui no eixo da linha. E agora eu tenho as duas informações juntas e eu não preciso mais desse item aqui. Passando novamente continuando passando pelos gráficos, nós temos gráficos de colunas agrupadas e linhas, que ele vai se comportar da mesma maneira. Nós temos o gráfico de faixas, que é útil para ver flutuações ao longo de um período, tá? Mas para isso aqui, a gente precisaria ter uma legenda. Eu acho que é mais fácil eu ter uma legenda aqui para mostrar isso. Eu vou tirar aqui a soma de unidades. Eu vou colocar o produto aqui na legenda. E agora eu preciso de um eixo. Deixa eu botar o segmento aqui. Isso. Né? Aqui eu consigo ver. Na verdade, o ideal seria eu colocar ano aqui. Vou colocar aqui o número do mês, na verdade, no eixo. Para a gente poder ver a evolução das vendas por ano. E a legenda aqui eu vou colocar como legenda o segmento, para não ficar menos, né? Então aqui eu consigo ver a flutuação do desempenho de de um dos meus itens, de um dos meus segmentos, né? Claramente aqui o government é o maior, só que aqui se eu vejo ao longo de 12 meses, eu vou até filtrar aqui apenas 2014, dentro de 2014 você consegue ver como ele flutuou, como as ondas vão se encaixando, né, como são depósitos de areia e tudo mais, e como eles vão subindo e descendo. Né, e você consegue ver o ponto alto dele aqui e quais os valores que nós temos. Fora isso, nós também temos o gráfico de cascata, já mostrei, funil, gráfico de dispersão, é um gráfico bem utilizado. Você precisa ter dois eixos para mostrar melhor as informações. Então, por exemplo, eu estou com um eixo aqui que é a soma de vendas e eu tenho um segmento. Eu não precisaria necessariamente ter, mas aqui eu tenho deixa eu ajustar aqui o gráfico de dispersão. Ele é ideal para quando você tem duas informações de dois eixos e você quer visualizá-las melhor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu lucro, que é o profit, e eu vou colocar aqui no campo de tamanho, e vocês vão ver que o tamanho das esferas vai mudar. Então, quanto maior a esfera, maior o lucro que eu tive naquele percentual. E aqui, o número do eixo, ao invés de colocar em valores, eu vou colocar no eixo Y. Então, eu vou ter aqui os meses, aqui no eixo Y, e os valores aqui. Fica melhor se eu inverter, se eu colocar o segmento, a soma de sales no eixo Y. Tá aqui. E colocar os meses aqui no eixo X. Então, opa, só vou mudar aqui que eu não quero soma, eu quero não resumir. Então aqui eu vou ter o número dos meses, os meses indo de 0 a 12, e aqui eu vou ter os meus valores. Então, quanto maior a esfera, maior os valores, e quanto mais alta a esfera está, maiores são os valores, e quanto maior a esfera, maior o lucro. Então, você consegue, olhando por aqui, ter essa visualização tranquilamente. Adicionar aqui o segmento, a legenda, ajuda a visualizar qual a origem dele. Né? É um gráfico que diz muita coisa, mas normalmente a pessoa precisa ter um certo costume para analisar essas informações. E por isso que eu sempre falo que conhecer sua audiência e conhecer as ferramentas que eles gostam e preferem, assim como
você prefere, como você consegue entender e compreender melhor, é importante para escolher melhor as visualizações, ok? Aí nós temos rosca, é, pizza, rosca, tree map, que eu já mostrei. Nós temos mapa, que eu não vou mostrar aqui porque eu acho que até que dá para mostrar com o país. Localização country. Só que antes nós precisamos mudar aqui as opções de segurança. Então vamos mudar aqui configurações global, segurança. Vamos mudar aqui opções configurações. Global, segurança. Usar visuais de mapa e mapa preenchido. Agora que nós habilitamos, deixa eu remover. Agora sim. Então agora eu vou colocar aqui o país novamente. E ele está captando aqui quais são os eixos que nós temos, né? No caso ele está com uma legenda aqui, eu vou tirar ela para que nós possamos ver a esfera. Então aqui eu consigo visualizar quais são as minhas vendas por local. E é interessante que o tamanho da bolha aqui também está sendo utilizado aqui no Profit para mostrar quais são os valores, qual o tamanho desses valores, né? Qual o tamanho do valor de vendas que está ocorrendo, ok? É, nós temos mais, aí nós temos o mapa cloroplético, que ele é o que pinta uma região de acordo com, com os valores que você colocou. Aí nós temos o mapa de formas. Esse é uma forma mais avançada de mapa, onde você precisa ter a localização definida de maneira mais detalhada. Você não pode ter apenas o país. Existem algumas informações a serem configuradas e normalmente é utilizado mais quando você tem um mapa específico. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Quando você já tem um mapa específico cadastrado, você tem limitações aqui. E se você quiser um mapa, por exemplo, específico, adicionar um mapa, você precisaria ter um arquivo de mapa específico para poder adicionar aqui e ter as informações no seu banco de dados com essas informações geográficas para conseguir utilizar. No uso comum, no uso cotidiano, não se usa ele. Normalmente você vai usar em projetos mais avançados. Não vamos entrar nesse item, até porque o mapa cloropético e o mapa normal conseguem atender às necessidades geográficas tranquilamente. Aí nós temos o indicador, onde você precisa, muitas vezes você vai precisar criar parâmetros para mostrar o que é o valor mínimo, o que é o valor máximo. Vamos supor que eu tenho aqui um valor de sales, né? Baseado nesse valor, eu preciso definir aqui qual seria o valor de destino. Vamos supor que o meu valor, eu estou colocando 183 milhões, eu vou colocar 115 milhões. Então eu vou criar uma medida aqui. Botão direito, medida. Eu vou criar aqui destino igual 180, não, 120 mil, 1 milhão e 200, 120 milhões. E eu vou colocar ele aqui no valor de destino. Pronto, alterei o número, eu tenho aqui 120 milhões. Então, nesse caso, eu estou quase batendo a meta. E aí, se eu preciso de algum outro item, se eu quero colocar o valor mínimo e máximo, eu posso usar a mesma lógica, né? Então, igual mínimo igual 20 milhões, por exemplo.
200 milhões. E aí eu abaixei aqui, tá vendo? Esse valor. Se eu quiser partir do zero, ele vem para cá. E agora vamos supor que eu quisesse colocar o valor máximo como 130 milhões. Eu vou criar mais uma medida. Trocar mínimo por máximo. E aqui eu vou colocar deletar o 2. Vou colocar 150 milhões. E eu vou jogar essa medida aqui no valor máximo. Pronto. Aqui eu já tenho a visualização do meu resultado, do meu gauge, do meu velocímetro. Outro tipo de visualização é o cartão. Você mostra uma informação consolidada. Depois nós temos os cartões, o cartão de linha múltipla. Temos KPIs. No caso, para um KPI funcionar, eu preciso ter aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o destino. Eu vou colocar aqui o valor de sales. E eu vou colocar aqui um eixo de tendência. O eixo de tendência normalmente sempre vai ser um valor de deixa eu colocar a mesa aqui que eu acho que pode ser melhor. E aí eu vou ajustar o valor de destino. O que ele está fazendo, mostrando aqui a flutuação dele ao longo do tempo, tá? Esse é um cartão que a ideia dele seria mostrar com pouco detalhamento qual a tendência de um KPI específico. Então, por exemplo, como os valores aqui estão muito baixos, ele não vai mostrar, mas a gente está aqui em torno de 17,37 milhões e o valor que eu coloquei aqui foi 120. Se eu colocar aqui o valor, por exemplo, está 12 milhões, o meu KPI está dentro, entendeu? Eu passei muito, 44,73% a mais da minha meta, ok? Então você poderia ter diversos cartões com diferentes KPIs, cada um já dando uma resposta simples sobre aquele KPI. Quem botar o olho nisso daqui, eu posso mudar aqui, por exemplo. Vamos usar o título, na verdade, para isso. Ainda vou falar mais sobre essa parte, mas só para essa parte, vou aqui em geral, título. Eu vou colocar aqui de como API 1. API, só para deixar claro, é Key Performance Indicator. Então, esse é o objetivo deste visual. Aí nós temos segmentação de dados, nós temos aqui tabela, matriz. A matriz ela funciona como se fosse uma... A tabela funciona como uma tabela simples. Conforme você for colocando campos, ela vai se adicionando. Você pode organizar ela, classificar ela da maneira que você quiser. Quando você clica em algo na tabela, esse é um dos efeitos que eu menciono aqui, que é o destaque. Isso aqui é um destaque. Eu mantenho a visualização total, mas eu estou mostrando quanto essa parte foi correspondente às demais visualizações, tá? Se eu pegar aqui Small Business e eu clicar aqui no item, em junho, eu estou mostrando do Small Business em junho qual foi o referente dele. É uma boa maneira de você analisar os dados em conjunto. A mesma coisa você consegue fazer com a matriz, mas a matriz ela se comporta como uma tabela dinâmica. Você pode ter níveis e você pode alinhar eles em segmentos ou colunas. Então eu poderia ter o segmento aqui embaixo, dentro do... Oh, perdão. Deixar os dois aqui em linhas. E eu poderia expandir
ou não eles, e eu posso fazer essa expansão aqui pelo nível de drill down ou descendo o nível da hierarquia. A diferença entre o drill down para o nível da hierarquia é assim: quando eu estou no nível da hierarquia com o drill down ligado e eu clico em abril, eu vou visualizar só abril. Entendeu? Agora, quando eu vou ver aqui em fevereiro, mesma coisa. Agora, quando eu desço a hierarquia, quando eu desço todo o nível, eu vou ver vou ver o segmento. Quando eu desço a hierarquia, eu expando os dois. Eu expando o mês e a hierarquia, tá? E a mesma coisa pode ser feita aqui para colunas, ou você pode ordenar ele em linhas e colunas. Muitas vezes é útil. E aí, para finalizar, nós temos RScript e Python, que são scripts de programação. Nós não vamos tratar. Nós temos, a maior parte deles eu só vou mencionar o que eles são, nós não vamos testar eles aqui, porque eles são todos relacionados à inteligência artificial. Principais influenciadores, árvore hierárquica, perguntas e respostas, narrativa inteligente. Aqui nós temos mapas para o Power BI, que também é um mapa que precisa de dados geográficos específicos. Nós temos relatório paginado. Além do Power BI Desktop, existe um outro aplicativo que desenvolve relatórios paginados, relatórios de múltiplas páginas que podem ser inseridos no Power BI. Também não é escopo desse curso, são recursos mais avançados. E aqui nós temos Power Apps para Power BI, que você tem a capacidade de inserir formulários para edição de informações dentro do Power BI. E nós temos aqui Power também para Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft para automação de alertas e interação com outros aplicativos, utilizando dados do Power BI. Tá? Nesse caso, como nem todos podem ter acesso ao Office 365 com esses recursos, eles não vão ser avaliados aqui. Caso vocês tenham interesse, vocês podem procurar módulos mais avançados, onde nós vamos discutir todos eles com detalhes e com exemplos. Ok? Com isso, nós falamos tudo o que tinha para falar sobre visualizações. Nós mostramos um pouco como funciona o destaque. Por exemplo, quando eu crio aqui, eu estou filtrando aqui. E quando eu clico aqui, eu estou destacando essa informação. Essa interação entre objetos é uma das coisas que melhora a qualidade da informação e da análise no Power BI. Ok? E esse é um dos motivos pelo qual você não necessita de tantos visuais, tantas informações diferentes, já que você tem a capacidade com pouca informação, condensar aquilo que você precisa. Através da interação, através dos filtros. Às vezes é muito mais fácil eu, por exemplo, ter um outro filtro dentro do meu funil, por exemplo, e quando eu quiser saber o detalhe, eu posso entrar dentro dele e criar um novo filtro. E eu consigo analisar aquela informação em conjunto. E a partir daí eu posso filtrar essas outras informações que estão aqui. E essa interação é o que torna a coisa dinâmica e muito funcional. Ok? Nós falamos agora de filtros e destaque. Agora nós vamos falar de operações, dicas de ferramenta e vamos finalizar com dicas de ferramenta de página. Operações. O que é importante saber aqui? Quando você arrasta os campos para cá, você tem várias maneiras de mostrar a informação. Por exemplo, aqui quando eu trago a soma de vendas, essa é uma das operações possíveis. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção de trazer ela como soma, média, mínimo, máximo, contagem distinta, que no caso é a contagem de apenas, não de múltiplas ocorrências de um número ou de uma palavra, mas sim quantas palavras ou números diferentes existiam naquele total. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo,
segmento. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui segmento, vou criar um cartão para ele aqui, só que eu vou colocar um cartão com contagem. Então eu tenho 700 segmentos, um para cada linha. Agora, se eu colocar aqui a contagem distinta, eu tenho 5 segmentos, que são apenas esses: governo, small business, enterprise, mid-market, channel partners. Então, essa é uma das diferenças, tá? Se eu for visualizar aqui a informação que eu tenho aqui, eu poderia estar analisando isso aqui pela média de sales, o que ia me dar uma informação completamente diferente. A minha média de sales de small business ela é maior. Se eu for ver como a informação estava antes, government está aqui no topo. Mas se eu quiser ver, por exemplo, pela média, pelo meu ticket médio, no caso, já que eu estou falando de sales, aqui ele é maior. Se eu investir mais aqui, se eu aumentar mais a venda aqui, eu tenho mais chance de aumentar a minha lucratividade, né? E a mesma coisa poderia servir aqui para profit. Vou substituir aqui. Eu posso fazer a soma, eu posso fazer o mínimo, que seria o menor valor negativo, o maior, que foi 260 milhões. E aí eu poderia também ter as análises estatísticas de desvio padrão, variação e mediana. Eu também tenho a possibilidade de mostrar esse valor como porcentagem do total geral. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu acho que aqui é mais fácil mostrar isso daqui. Deixa eu deletar esses cartões. Vamos supor que eu queira ver isso aqui não como o valor total, mas como o percentual do valor total. E aqui ele vai estar mostrando. Eu tenho 100% aqui, eu tenho 100% daqui para cá, e aqui eu tenho os percentuais de contribuição de cada um deles. Eu também poderia mostrar ele como percentual da coluna de total. Aí eu estou dando percentual de cada uma das colunas. Ou eu poderia mostrar ainda como percentual de linha total. Então eu só quero saber esses totais, eu não quero saber esse total. Aqui eu vou ter uma média, né? E aqui eu vou ter os totais. Isso é muito interessante e facilita a visualização em vários pontos. Tudo isso foi feito dentro do Power BI sem utilizar uma linha de código, apenas usando recursos padrão. A única coisa que nós fizemos de código até agora foi a criação das medidas que a gente está usando como parâmetro, que é muito simples de fazer. Agora nós vamos para a parte de dicas de ferramenta. O que é uma dica de ferramenta? Aqui, quando eu passo o mouse por cima, ele me mostra algumas informações. O segmento, a média de sales e o percentual do primeiro. Eu posso utilizar esse campo aqui para mostrar, por exemplo, qual foi as unidades vendidas e qual foi o preço de venda. Eu vou colocar aqui a média do meu preço de venda e eu vou colocar aqui a média de unidades vendidas e eu vou aproveitar e colocar aqui uh, também o lucro, a média de lucro. Dessa maneira, quando eu passo a informação, passo o mouse por cima dessa seção, eu estou vendo todas aquelas informações por um total. Dessa maneira, quando eu estou vendo aqui as informações percentuais, eu passo por cima delas. Não, desculpa, perdão, não aparece dica de ferramenta para a tabela. Mas para outros objetos, sim. Então eu consigo ter diversos detalhes para cada um deles. Aqui eu consigo ver que o profit de small business é 41 mil. Eu consigo ver aqui que o profit de enterprise é negativo, né? Então você consegue ter diversas informações todas em um único lugar, tá? E todas elas
sem precisar de milhões de informações diferentes. Se eu precisar de mais algum detalhe, eu posso optar aqui, ver o drill down, e aí eu consigo ver os detalhes de cada item individualmente. Ok? Ok. Agora vamos ver o que são. Isso são dicas de ferramenta. Agora nós vamos ver o que são dicas de ferramenta. Dicas de ferramenta de página. Você vai adicionar uma nova página. Eu vou chamar ela de dica. E aí nós vamos aqui formatar sua página de relatório. E aqui nós temos diversos tamanhos em configurações de tela. Nós vamos colocar o tamanho dica de ferramenta. Vai ver que ele ficou bem menor. Nós vamos aproximar aqui, subindo o, o zoom. E eu quero que a minha dica de ferramenta, eu quero que ela me mostre como foi as vendas por país. Então, vamos voltar aqui para a nossa visualização. Eu quero que quando eu passe na frente desse gráfico, que ele me mostre as vendas por país, tá? Então eu vou voltar aqui, eu coloquei aqui os meus países, eu vou transformar ele num gráfico de colunas e eu vou colocar aqui o meu valor de sales. Vou colocar aqui no eixo X. Vou mudar ele para um gráfico de colunas. Ah, perdão, estou colocando sale price. Eu preciso colocar sales. Aqui. Perfeito. Ok, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou diminuir um pouco aqui as informações do eixo X, os valores. Eu vou colocar rótulos, na verdade. Rótulos de dados. E eu vou tirar o eixo Y. Opa, perdão, vou tirar o eixo X. E aqui no. Eu vou dentro do. Acho que está no mínimo já. Eu não consigo diminuir mais do que isso. Mas tá bom. E aqui eu também vou ter alguns cartões. Opa, perdão. Ctrl Z. Vou clicar fora. Vou clicar aqui em um cartão. Vou diminuir bastante esse cartão. E eu vou colocar aqui duas informações. Eu vou colocar aqui a média de lucro. Para isso eu vou vir aqui, eu vou desligar o rótulo de categoria e vou ligar o título aqui em geral. Vou colocar aqui lucro. Ok, o tamanho fica menor. Eu posso ainda diminuir o tamanho da fonte, do valor do balão. Vou colocar 12. 16, tá bom. Eu vou deletar esse aqui, vou copiar este. Deixar aqui e eu vou colocar aqui também a média de unidades vendidas. Então, pronto. Eu construí aqui a minha visualização. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e eu vou clicar em lugar nenhum, porque eu vou acessar informações da página, tá? Elas vão estar aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui, na verdade. Eu vou clicar no visual que eu quero utilizar. Eu vou aqui em geral
e eu vou selecionar aqui qual é a página que eu estou utilizando, né? Aqui, por exemplo, ele está como página de relatório. Eu vou colocar aqui como dica. Perfeito. O que acontece? A partir do momento que eu passo aqui, ele cria um gráfico baseado naquela visualização. Isso é uma dica de ferramenta personalizada, é um recurso muito útil, logicamente tem limitações devido ao tamanho, mas ele também consegue trazer uma profundidade visual e consegue economizar espaço. Quando você pensa em relatórios, você sempre deve pensar em relatórios que você deve, é, que a pessoa vai analisar, ela vai trabalhar com aquele relatório, então você tem que tentar fazer o seu espaço render e tentar fazer evitar com que a pessoa tenha aqui para múltiplas páginas. Agora, quando você vai fazer relatórios que vão ser impressos, que vão ser transformados em PPT ou coisas assim, aí sim você pode construir relatórios da maneira mais tradicional, como você faria no Excel e tudo mais. Ok? Essa, essa sessão, parte da aula foi maior, mas é que tinha muito conteúdo e era importante que vocês vissem os resultados visuais que vocês conseguem alcançar com o Power BI. É isso.